No evangelho que Mateus escreveu, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 11, descreve o momento em que Jesus foi tentado por Satanás. Na realidade, foram 40 dias que Jesus esteve no deserto e ali ele sofreu na solidão, passando necessidade, e as ações de Satanás contra o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, ela não relata muita coisa da infância de Jesus. Ela não relata da juventude de Jesus também. E o único texto que nós encontramos da infância de Jesus, evidente que depois do seu nascimento e depois que ele foi para o Egito e do Egito voltou para Nazaré, aonde ele foi criado, mas nós encontramos um relato no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e do versículo 41 em diante descreve quando José e Maria foram para Jerusalém e ali foram sacrificar a Páscoa ou participar da festa da Páscoa, que era uma festa e ainda é hoje uma festa importante na tradição judaica. Esse texto de Lucas, no capítulo 2, diz que Jesus tinha 12 anos e quando seus pais retornaram para a cidade de Nazaré, Jesus havia ficado em Jerusalém, no templo. Então, esse texto ele é importante porque diz que quando José e Maria estavam de volta, já tinham passado um dia de viagem, quando sentiram falta de Jesus. Algumas coisas, elas são importantes na Bíblia, que nós precisamos conhecer para que nós possamos ter a compreensão do que a Bíblia fala. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, quando Maria estava grávida, então José, seu esposo, Mateus capítulo 1 descreve sobre isso, diz que o seu esposo, porque era um homem que não queria que ela ficasse mal falada, então ele resolveu deixá-la secretamente, provavelmente fugir para uma outra região, alguma coisa desse tipo. Mas o anjo do Senhor aparece a ele em uma visão à noite, em um sonho, e diz para ele: olha, José, Maria, ela está grávida pelo poder do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. E o que nela está sendo gerado será o ungido do Senhor, será aquele que vai salvar o seu povo dos pecados dele. E diz o texto que José voltou então lá com Maria e a recebeu como esposa. Mas no versículo 24 do capítulo 1 diz o seguinte, que José não teve relações com ela até a criança nascer. No livro de Levítico, no capítulo 12, descreve como era a sociedade, como agia as mulheres quando elas tinham bebês. E no capítulo 12 descreve que se a mulher tivesse um filho homem, essa mulher deveria ter um resguardo de 40 dias. E se fosse menina, o resguardo seria de 80 dias. Esse texto, quando nós vamos lendo esses textos e juntando esses textos, nós encontramos também um texto muito rico aqui em Marcos, no capítulo 6, que também é descrito em Mateus 13. Mas quando Jesus ele começou o seu ministério, ele começou a sua missão de pregar, então ele chega na sua cidade, na cidade de Nazaré, na cidade onde ele passou a sua juventude, e aí ele chega na sinagoga, num sábado, e ele então começa a ensinar, e diz o texto a partir do versículo 1, mas eu vou ler a partir do versículo 3, que as pessoas ficam maravilhadas, e depois as pessoas se perguntam, de onde veio essa sabedoria? Que sabedoria é esta? Aí ele diz o seguinte,
Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José? Irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. O texto aqui diz que Jesus chegou à sua cidade e ele ensinou na sinagoga. E as pessoas ficaram assim espantadas, abismadas. Como é que pode? De onde veio esta sabedoria? Não estão aqui os seus irmãos? E aí vai citando 4 irmãos. Cita pelo menos 2 irmãs que eles dizem assim, não estão aqui as suas irmãs. A religião cristã, ou as religiões cristãs, porque dentro de uma mesma nome de cristianismo nós temos muitas denominações cristãs. E esse é um assunto que sempre foi controverso para os teólogos. Muitas denominações cristãs, elas não admitem, e quando você faz pesquisas a respeito dos irmãos de Jesus, essas denominações cristãs colocam assim, os supostos irmãos de Jesus. Ou colocam palavras como se, descreve como se Jesus tivesse tido primos que eram considerados irmãos e coisas desse tipo. Na realidade, esses assuntos sempre incomodou a teologia cristã. Quando nós estudamos os teólogos do passado, e nós podemos voltar lá nos 2º, 3º, 4º séculos, todos pensavam assim, como por exemplo Eusébio de Cesareia, Orígenes, Gregório de Cesareia, Ambrósio de Milão, Jerônimo, Agostinho e Tomás de Aquino, por exemplo, que foram homens de cabeças extraordinárias, homens cultos, homens muito sábios, mas eles não admitiam a possibilidade de Jesus ter tido outros irmãos. E no 1º século também havia, a primeira controvérsia que aconteceu foi que se Jesus é homem, ele não pode ser Deus. E se ele é Deus, ele não pode ser homem. Os homens discutem tantas coisas e eles querem, a teologia cristã, nesse caso, eles querem arrumar coisas para que possa encaixar o Jesus, o filho de Maria, o filho adotivo de José, que teve outros irmãos. Mas nessas horas é melhor você ficar com o que a Bíblia diz. E a Bíblia fala de maneira tão simples, que Jesus teve outros irmãos, e a Bíblia relata isso mais de uma vez. Mas como eu falei, eu quero meditar sobre Mateus 4, que descreve a tentação de Jesus. Quando Jesus foi batizado, que Mateus descreve no capítulo 3, e o capítulo 3 encerra no versículo 17 dizendo o seguinte, né? Assim que Jesus foi batizado, então uma voz do céu disse, este é o meu filho amado que me alegra ou que me dá prazer. Na realidade, aqui Deus está dizendo que esse filho amado dele era um filho que alegrava o coração de Deus com a sua vida passada. A sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, e agora estava começando o seu ministério de curar, de expulsar demônios, depois de ser preso, de morrer e ressuscitar. Então Deus ali estava aprovando a infância, a juventude de Jesus. Isso é importante porque quando Deus aprova, não importa as opiniões dos homens. E quando nós pensamos em Jesus, o texto que nós lemos de Marcos, quando diz assim, não é esse o carpinteiro? De onde vem essa sabedoria?
quando nós estudamos o homem do primeiro século, o carpinteiro do primeiro século, ele era um carpinteiro diferente da sociedade industrial que nós vivemos hoje. O carpinteiro, ele não fazia somente cadeiras, armários, mesas, essas coisas. Mas eles também construíam casas, e essas casas eles faziam os alicerces de pedras. Da mesma forma, ele precisava ir cortar a madeira, trazer, preparar para que ele construísse os objetos, os móveis ou mesmo a casa. Então, se você pensa que Jesus era um homem pálido, branco de escritório, como a gente diz, provavelmente você está enganado. Ou certamente que você está enganado. Porque Jesus era um homem do trabalho. Então, ele sendo conhecido como carpinteiro, ele então era um homem que ia tirar a madeira, carregar essa madeira, lavrar essa madeira para que ele pudesse então construir aquelas coisas. Mas dessa aprovação de Deus, quando Deus fala assim, este é o meu filho amado, certamente que um filho que orgulha o seu pai é um filho solidário. E Deus aqui estava aprovando Jesus porque Jesus foi um bom filho, Jesus foi um bom irmão, Jesus foi um homem solidário que ajudou as pessoas no seu sofrimento. Jesus era um homem envolvido na sua comunidade, diminuindo o sofrimento das pessoas. Digo para vocês que a Bíblia não descreve essa parte, nós não encontramos essa parte, porque Deus achou que não era importante. Porque o importante é aqui Deus dizer, esse é meu filho amado que alegra o meu coração, em quem eu tenho prazer. Então nós podemos pensar que este Filho de Deus e também Filho do homem, Jesus Cristo, homem, ele era uma pessoa, talvez você possa achar que isso é uma blasfêmia, mas ele era um homem do pesado, como diz o profeta Isaías, no capítulo 53. Então, certamente que Jesus era um homem de uma pele queimada pelo sol, um homem que tinha suas mãos calejadas pelo trabalho. Certamente que um homem forte. E ele provou ser um homem forte no momento em que ele foi preso e foi maltratado de todas as formas. Mas o texto aqui diz, no capítulo 4 de Mateus, que depois que Jesus foi batizado, ele foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo tentador, ou tentado pelo diabo. A Bíblia, ela relata ou trata Jesus como sendo o segundo Adão. E é sempre um comparativo entre Jesus e Adão, porque quando Deus criou Adão, Deus disse para Adão que ele dominaria sobre todas as coisas. Gênesis no capítulo 1. Mas aqui nós encontramos uma diferença muito grande entre a tentação de Adão e a tentação de Jesus. Adão, quando ele foi tentado, ele tinha tudo. Ele morava em um jardim. E Jesus aqui, o texto diz que quando ele foi tentado, ele foi para o deserto. E no deserto nós não encontramos nada, é um ambiente inóspito. Nem água. Jesus encontrou ali para matar a sua sede. Quando Adão também ele foi tentado, ele tinha companhia da sua esposa. E Jesus aqui estava absolutamente sozinho. Isso é uma coisa extraordinária quando nós estamos passando por dificuldade, seja ela uma luta com algum querido, enfermo, doente, ou seja uma luta espiritual, e nós encontramos o apoio dos amigos. Então os amigos nos dão forças também para suportar e vencer as tentações. Como eu disse para vocês, quando Adão ele foi formado, Deus disse para ele dominar sobre todas as coisas criadas. Gênesis 1:28. O apóstolo Paulo, ele descreve em Efésios, no capítulo 2, no capítulo 1 e no versículo 20 e 21, ele diz uma coisa extraordinária sobre Jesus,
ele diz que o nosso Cristo é o Cristo vencedor. E ele escreve no verso 20 a 22 que eu quero ler, que diz o seguinte: e esse poder ele exerceu em Cristo, aqui está se referindo a Deus. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita de Deus, nas regiões celestes, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir, ou seja, na eternidade. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, o Cristo, depois que morreu e que ressuscitou, ele foi recebido nos céus como o Cristo vencedor. Então, ele colocou debaixo dos seus pés, como diz aqui o apóstolo Paulo, todas as coisas. O Paulo também escreve aqui em Filipenses, quando ele vai tratando da obediência de Jesus, no capítulo 2, e no versículo 9 ele diz o seguinte: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está em cima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui também nós podemos pensar que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, todos se dobrem nos céus, na terra e embaixo da terra, para a alegria, para a satisfação, para o bom propósito de Deus Pai. Quando Jesus está sendo tentado, aqui no capítulo 4 de Mateus, nós temos que pensar que as tentações, elas não são humanas. Elas são coisas de uma outra dimensão, nós podemos dizer assim. Porque o apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito dessas coisas, ele fala no livro de Efésios que a nossa luta, ela não é contra pessoas, contra a carne, nem contra a sangue, mas ela é uma luta contra coisas espirituais. E essas coisas espirituais é o que ele fala tanto no capítulo 2 como no capítulo 6. E no capítulo 6 de Efésios, ele vai tratando, quando ele trata da armadura de Deus, aliás, no capítulo 5, capítulo 6, ele trata da armadura de Deus, ele vai dizendo que a nossa luta, que nós deveremos estar preparados para vencer, para lutar, porque a nossa luta não são contra seres humanos. É por isso que nós precisamos da armadura de Deus. Aqui nós temos então que ver que Satanás, um ser espiritual, criado por Deus, mas que desejou ser igual a Deus e andou pelos seus próprios caminhos. Então, esse ser espiritual está tentando Jesus aqui na sua humanidade. Jesus, homem, que está sendo tentado. E ele começa a tentação dizendo o seguinte, no versículo 3, que após 40 dias, o versículo 2 diz, Jesus esteve fome, porque ele estava há 40 dias de jejum. Então Satanás chega no versículo 3 dizendo o seguinte: o tentador se aproxima dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Veja que quando Satanás tentou Eva, Satanás usou do artifício, da artimanha de dizer para Eva: realmente é isso que Deus falou? E Satanás agora diz assim para Jesus: você realmente é filho de Deus? Você acha que você é filho de Deus? Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Porque quando eu falo a respeito das coisas espirituais que o apóstolo Paulo fala, e aqui é o seguinte: o final do versículo 3, como eu falei do capítulo 3, no versículo 17, diz que a voz do céu diz:
este é meu filho amado que me dá prazer. Certamente que João Batista ouviu, mas certamente que Satanás também estava ali. Estava só observando, é por isso que ele chega. Ele realmente é teu pai? Tu acredita nisso, que ele é teu pai? Então, se ele é teu pai, por que você está sofrendo? Por que você está aqui nessa solidão? Você não é filho de Deus. Se tu és filho de Deus, mostra o teu poder. Esse é o sentido da tentação que ele chega. Olha, a primeira coisa então que ele quis colocar para Jesus foi dúvida na paternidade de Deus. Ele não pode ser teu pai e você vivendo em todo esse sofrimento. É por isso que ele diz, se tu és o Filho de Deus. Então ele quer colocar dúvida no coração de Jesus. Jesus então responde para ele, citando Deuteronômio 8:3, que diz o seguinte, Jesus respondeu, né? Está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo aqui para ele, olha, Deus tem poder. E é Deus que tem a palavra final. É meu Pai que tem a palavra final. Porque o pão que nós comemos, ou na época que Jesus comeu, ele falou isso também para as pessoas, depois que ele transformou o pão, ele diz assim, olha, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Então Jesus, ele sabia que a fome do ser humano, ela só é saciada com a presença de Deus. Jesus então refuta esta tentação de Satanás se apegando ou citando a palavra de Deus. E quando Jesus, ele diz aqui está escrito, nós podemos pensar hoje da gente dizer assim, a Bíblia diz. Adão, ele começou a morrer quando ele se afastou das palavras de Deus. Então, Satanás que queria colocar dúvida para Jesus, por que de sofrimento se você é filho de Deus? Você não precisa sofrer. Ele não é teu Deus, ele não é teu pai, você não é filho dele. Aí Jesus Cristo diz para ele, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo, o meu pai tem controle disso. O meu pai sabe das minhas necessidades. Então, no tempo certo, ele vai agir. No verso seguinte, no verso 5, trata da segunda tentação. A segunda ação de Satanás contra Jesus, que diz o seguinte, verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Satanás aqui, ele diz assim, já que é a Bíblia que você citou, também a Bíblia diz. Aí ele cita o Salmo 91, o verso 11 e o verso 12 do Salmo 91, que é querido de muita gente. Jesus então responde para ele, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Jesus aqui está dizendo para Satanás, olha, você está usando a Bíblia de uma forma errada. A sua citação você está usando em um momento errado. E quantas pessoas que nós encontramos, pessoas que têm um conhecimento das coisas de Deus e que elas usam a palavra de Deus até para cometer pecados. Quantas pessoas que dizem assim que abandonaram a esposa, abandonaram os filhos porque estavam vivendo um novo amor e que tudo que é por amor não é pecado. Amor nunca foi sinônimo de pecado. O amor humano, ele é amor egoísta, mas o amor de Deus é o amor santo, o amor puro. Jesus aqui está dizendo para ele também, para Satanás, olha, eu não tenho dúvida
que meu Pai cuida de mim. Você está fazendo uma aplicação errada do texto sagrado. Mas diz o verso seguinte, o verso 8, que depois o diabo levou ao monte mais alto, e dali lhe mostrou todos os reinos do mundo e seu esplendor, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Veja que coisa, como é que Satanás, ele realmente é atrevido. O sentido aqui é que quando ele leva Jesus para esse monte mais alto, e ele mostra todos os reinos da terra, o esplendor dessas coisas todas, ele diz para Jesus: você não está querendo um reino? Você não está atrás de um reino? Eu posso te dar isso. Isso aqui tudo será teu. Tudo será teu. Porque veja como é que teu pai te trata. O teu pai te trata com sofrimento. O teu pai te deixa tu passar fome. O teu pai te deixa tu passar necessidade. O teu pai te deixa tu ter sede. Mas isso aqui tudo eu te darei. Isso aqui tudo será teu e você só precisa se ajoelhar. Se ajoelha e se prostra e me adora, porque tudo isso será teu. Mas Jesus responde com uma palavra também do Senhor, citada em Deuteronômio 6,13, que ele diz assim: retira-se, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Jesus aqui está dizendo para ele: você não é Deus. E só Deus deve ser adorado. Muitas pessoas, elas adoram a Deus e adoram outras coisas. Nós não podemos adorar a Deus e adorar outras coisas. Nós também não podemos adorar qualquer ser espiritual ou qualquer objeto físico, porque isto é uma blasfêmia, é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. E quantas pessoas que vivem entre dois amores, ou tendo dois amores, e o apóstolo João, quando ele descreve a respeito disso, ele dá uma orientação para nós na sua primeira carta, e no versículo 15, que ele diz assim: não amem o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne e a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quantas pessoas que amam a Deus e que amam também as coisas do mundo, se apegam com uma paixão tão grande às coisas do mundo. Muitas delas se apegam ao pecado. As pessoas, elas não levam a sério, ou algumas até por desconhecerem, o resultado que o pecado traz na vida das pessoas. E aqui a comparação que eu fiz foi com Adão e Cristo, que a Bíblia compara. O apóstolo Paulo trata disso na sua carta aos Romanos, uma carta muito rica aos Romanos, depois ele trata também em 1 Coríntios. Adão, quando fracassou, o seu fracasso trouxe morte, trouxe derramamento de sangue em todas as gerações, trouxe sofrimento, trouxe gemidos, e ao nosso redor, nesses tempos de tantas crises, tantas pessoas gemem, tantas pessoas sofrem. E é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8:22, que ele diz assim: toda a natureza geme, e nós também gememos. Romanos 8:22. Então o pecado trouxe um sofrimento para toda a humanidade em todas as gerações. Mas como Cristo venceu as tentações de Satanás, e ele veio com uma missão, e essa sua missão, o ponto base da sua missão era obedecer à vontade do Pai, obedecer a Deus. Ele não se desviou da sua missão. E o apóstolo Paulo, quando trata também disso em Romanos, no capítulo 8, verso 21, ele diz o seguinte: a própria natureza será libertada da escravidão e da decadência que se encontra.
A própria natureza sofre. O ser humano sofre pela desobediência de Adão. Um texto que eu li aqui é Efésios, e eu quero tratar desse texto mais uma vez. Efésios não, Filipenses. Filipenses 2, quando o apóstolo Paulo trata a respeito de Cristo, ele diz no versículo 8 do capítulo 2, que diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Aí o versículo segue dizendo: por isso Deus o exaltou. Então Jesus, ele não fugiu do foco da sua missão. E o foco da sua missão era obedecer ao Pai, sem se importar com o sofrimento, sem se importar com as consequências, com o resultado de tudo aquilo, porque ele sabia que os propósitos do Pai eram propósitos maiores que o seu. O texto de Mateus 4 diz que após Satanás fazer essas investidas e Jesus ordena a ele: retira-te de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestará culto. O versículo 11 diz o seguinte: então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Aonde estavam esses anjos? Os anjos estavam ali desde o começo. Os anjos estavam ali ao redor o tempo todo. Mas os anjos estavam esperando aquele momento de obediência do Filho para servir. Então, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nós só temos uma forma de vencer as tentações. É nos apegando à palavra, é tendo a palavra no coração, é se apegando à palavra para refutar as investidas de Satanás, que muitas vezes são conselhos de amigos, são palavras de pessoas ao nosso redor, para que a nossa fé seja enfraquecida. Enfraquecida. Jesus aqui obedeceu. O Pai foi honrado. E certamente que depois dessa tentação, diz que os anjos, versículo 11, diz que os anjos o serviram nas suas necessidades. Aquilo ali certamente que agradou o coração do Pai. Porque toda vez que nós obedecemos à palavra de Deus, toda vez que nós obedecemos a Deus e não damos ouvidos às palavras de Satanás, ainda que elas sejam bonitas, ainda que as promessas pareçam bonitas, o resultado será sempre sofrimento. E toda vez que nós obedecemos a Deus, Deus se alegra, Deus é honrado e Deus é glorificado. Por isso, entre a palavra dos homens, ainda que seja de homens sábios, teólogos importantes, fique com a palavra de Deus, que é a palavra verdadeira. Que Deus nos abençoe.